Olá, tudo bem? É o Bispo Ricardo. Eu queria deixar aqui mais uma reflexão importante na palavra de Deus. Hoje falando sobre treinamento, ser treinado por Deus. Nós sabemos que todas as pessoas que querem ter sucesso, por exemplo, como um atleta de ponta, ele precisa treinar, porque a falta de treinamento vai fazê-lo um derrotado. Agora, quanto mais um atleta treina, mais ele está preparado, mais chances ele tem de vencer e ter sucesso naquilo que é o seu objetivo. Então, em tudo na nossa vida, nós precisamos treinar, inclusive espiritualmente. O próprio apóstolo Paulo fala na palavra, lá em 1 Coríntios 9, quando ele diz que todo atleta em tudo se domina para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então, Paulo fala sobre essa disciplina tão importante para nós termos vitória. Então, a nossa vida precisa realmente passar por treinamentos, tudo. Vida financeira, profissional, os teus estudos e, claro, na vida espiritual. E aqui é um texto na palavra que está em 1 Reis, capítulo 17, no versículo 1, conta sobre a história de um homem chamado Elias, que ele foi levantado como um profeta de Deus. Diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, que era rei de Israel: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à corrente de águas de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da corrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à corrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e ele bebia da corrente das águas. É impressionante essa história porque Elias ele era um anônimo até aquele momento na história bíblica. Mas Deus o escolheu, Deus o levantou para ser profeta, colocou sobre ele um chamado e uma expectativa. E dentro disso, o que Elias precisava? Ser treinado por Deus, porque o que ele iria enfrentar eram desafios muito grandes. Deus pediu que ele profetizasse uma palavra de que não choveria na terra. Aquilo era um juízo que Deus estava estabelecendo, porque a nação de Israel ela estava dominada por adoração a ídolos, um deus chamado Baal, que a esposa do rei Acabe de Israel, chamada Jezabel, ela havia trazido, importado essa idolatria para dentro das fronteiras de Israel. Então havia toda uma contaminação, um contexto muito terrível instaurado na nação de Israel, e Deus levantou Elias para trazer uma palavra de juízo. E a palavra foi: não vai chover na terra, porque o meu povo precisa se voltar para mim. E nesse contexto, óbvio que Elias tornou-se um homem extremamente perseguido, porque não chovia na terra e todos sabiam que era pela palavra que ele havia liberado. E Deus então o esconde. Deus, no meio daquele juízo, ele coloca Elias em um local reservado, em um local isolado. E aquele local se chamou Querite, que era, hoje nós não temos exatamente a localização exata, mas a Bíblia fala que ficava ali próximo do Rio Jordão. Então era como se fosse um braço, um afluente do Rio Jordão, e ali haviam águas. Imagine, era um tempo de seca, porque não chovia na terra, mas havia ali uma corrente de água, tipo como se fosse um rio reservado exclusivamente para Elias, porque Deus o enviou ali para que ele se retirasse, para que ele pudesse ter um tempo de se esconder, de ficar guardado no Senhor. E é interessante porque a palavra querite está traduzida do original, significa ser recortado, ser colocado do tamanho certo. Olha que impressionante, a palavra querite quer dizer ser cortado, ser colocado, ser moldado do tamanho certo. E ali então em Querite, posso dizer que foi um campo de treinamento exclusivo do Senhor para a vida de Elias. E nós muitas vezes passamos também pelos nossos queridos da vida, que Deus nos separa, Deus
nos coloca em ambientes, situações que às vezes nós nos sentimos sozinhos, nós imaginamos que, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer? Só que Deus, Ele está nos recortando. Deus está nos amoldando, aparando as arestas das nossas vidas, porque querite em primeiro lugar significa sermos treinados, preparados por Deus. Ali em Querite, Elias, ele foi sendo aperfeiçoado, porque ele ainda não era um profeta poderoso. Ele precisaria se preparar para enfrentar grandes desafios no seu ministério. Um deles, ter que destruir centenas de profetas de Baal e orar e desafiá-los no Monte Carmelo. Então, não era uma missão fácil. Deus tinha coisas grandes. Agora, coisas grandes envolvem grandes desafios. E Elias, então, estava ali em Querite sendo preparado. Ele estava sendo aperfeiçoado. Lembre-se de Atos capítulo 2, quando Jesus subiu aos céus, ele falou: permaneçam reunidos, isolados em um local, que era o cenáculo, fechados. E eles ficaram ali orando, buscando a Deus. E aquele cenáculo foi, então, um lugar de preparação para a vinda do Espírito Santo e, consequentemente, o início da igreja. Em segundo lugar, Querite era um lugar de provisão. Porque até os corvos, que era o urubu que come carne podre, todos os dias levava para Elias, todo dia de manhã e de noite, carne fresca, não era carne podre, e pão. Já imaginou que experiência incrível? Todos os dias Elias vinha dos céus, vinha na boca de um corvo, pão e carne, porque Deus estava dando experiência de provisão. Deus estava fazendo com que Elias pudesse aprender a confiar em Deus. Muitas vezes Deus permite algumas provações, algumas privações na nossa vida, para que nós possamos aprender a confiar e depender nele. Porque Davi falou: fui moço, agora sou velho, mas jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E também está escrito na palavra que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E Elias todos os dias tinha que esperar a provisão de Deus, porque a provisão era o maná, era o diário, mas ali o Senhor estava o ensinando a depender do Jeová Jirê, Deus da provisão. E em terceiro lugar, Elias estava sendo marcado. Assim como Jacó um dia, na solitude, sozinho, como Elias estava, lá no Val de Jaboque, Gênesis 32 fala que ele sozinho, ali em outro afluente do Rio Jordão chamado Jaboque, ele teve uma experiência, ele foi marcado e Deus o transformou em Israel, porque são em momentos de solitude, são momentos que nós estamos resguardados, restritos, guardados, até mesmo isolados e separados, que o Senhor, ele nos marca com experiência. E o Senhor estava marcando Elias com experiências profundas de dependência, de confiança, de fé, de esperança, de saber revisar os seus sentimentos, de poder orar mais, de buscar mais a voz e a direção de Deus e estar ali naquele momento tendo realmente experiências em Querite, porque o Senhor iria levá-lo além. O que eu quero te dizer é que nós muitas vezes temos que passar por treinamentos. Então, Colossenses 4:5, Paulo fala: aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades que Deus te dá, seja em qualquer momento da tua vida, porque sempre há, não talvez um porquê, mas um para quê de Deus, e que você possa viver isso, buscar, treinar, preparar-se melhor, porque como para Elias, Deus tem um futuro poderoso, Deus tem coisas grandes, e Ele quer usar a tua vida também, em nome de Jesus. Deus te abençoe.